Participando da equipe desse seminário, e eu vou acompanhar a Patrícia durante esta noite. Patrícia, muito obrigada por estares aqui. Eu sou branca, loira, estou usando óculos, tenho os olhos castanhos e atrás de mim há uma estante com livros. Nesse momento, eu gostaria também de fazer um agradecimento à Mônica e à Larissa, né, Mônica, que nos acompanharão. Ótimo, muito obrigada a vocês sempre, né, sempre competentes, gentis, pontuais. Maravilha. E também um agradecimento muito especial à Patrícia por estar aqui conosco. Em seguida vou te apresentar, depois de uns breves avisos necessários. Eu não sei se todos os presentes, a quem faço uma saudação carinhosa, viram que há já disponível aqui no bate-papo o link para que vocês possam... Certo, já está ali. Para que vocês possam registrar a presença. E também avisar sobre amanhã, quinta-feira. Está confirmado, então, a Suzeli Damasceno, às 10 horas, Felipe Mianes, às 11 horas, e às 14 horas, a palestra da Patrícia Dornelles, que não foi possível ocorrer na data então marcada. Às 16 horas, Heloísa Fischer, e às 18 horas, Vinícius Schaeffer. Todas elas serão transmitidas também pelo Facebook da Rede de Museus. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a programação, por favor, entrem no site da rede, que estará ali tudo disponível. Vamos dar início, então, hoje, com a palestra da Patrícia Araújo Vieira, e eu gostaria que vocês soubessem um pouquinho mais sobre ela, e por isso eu vou ler um breve currículo que foi enviado a mim, Patrícia, para que te apresentasse. A Patrícia é professora adjunta do curso de Letras Libras da Universidade Federal do Ceará, doutora em Linguística Aplicada pela Universidade Estadual do Ceará, possui graduação em Letras, habilitação em Português pela Universidade Federal do Ceará e mestrado em Linguística Aplicada pela Universidade Estadual do Ceará, especialização no ensino da língua portuguesa, também pela mesma universidade. Tem desenvolvido pesquisas na área de linguística, com ênfase nos seguintes temas: língua brasileira de sinais, leitura e escrita em português como segunda língua para os surdos, tradução audiovisual acessível a surdos pela legendagem e movimentação ocular. Patrícia, eu vou desligar a minha câmera, meu microfone, também para te assistir, e depois damos início aos debates. A palavra é tua, muito obrigada. Obrigada. Queria começar agradecendo a Desirê, que foi uma das pessoas que eu tive os primeiros contatos. Obrigada pelo convite. Meu nome é Patrícia, e o meu sinal na Libras é a letra P, com configuração em P do manual, do alfabeto manual, com um ponto de localização na testa e fazendo um movimento da testa para até a parte posterior da cabeça. Tá? Eu sou morena, com os cabelos pretos, eu estou com os cabelos presos, uso óculos acrílico vermelho, atrás de mim tem uma pequena estante de livros, com alguns objetos, né? E nesse momento eu gostaria de discutir com vocês, dentro da tradução audiovisual, a LSE, que é a legendagem para surdos e ensurdecidos, mas mais especificamente nós vamos falar sobre esses 18 anos de pesquisa que começaram pela professora doutora Vera Lúcia Santiago, que está aqui com a gente, que foi minha orientadora da UES, e ela fundou o grupo LID, que é o grupo de legendagem e audiodescrição. E esse grupo, desde 2002, ele tem desenvolvido pesquisas tanto em legendagem para surdos e ensurdecidos, como audiodescrição. E eu entrei no grupo em 2012 e comecei a estudar sobre a legendagem
Antes, eu estudava sobre o ensino do português como segunda língua para os surdos, então eu fui começar a entender o que era legendagem, os parâmetros de legendagem, as pesquisas que já estavam sendo realizadas no grupo antes da minha chegada. Mas, quando eu entrei no grupo, a proposta era testar a recepção com os espectadores surdos, usando o rastreamento ocular, que eu vou falar no decorrer da minha apresentação. Então, o foco dessa apresentação será o espectador surdo e a legendagem acessível, né? Então, são 18 anos de pesquisa, e agora eu vou mostrar o que as pesquisas estão nos revelando sobre o espectador surdo, tá? Então, aqui eu vou passar uns slides, sempre que tiver uma imagem, eu vou tentar descrever, deixando de uma forma um pouco mais clara para aqueles que não podem enxergar. Aqui, nesses slides, eu tenho a logo dos grupos envolvidos, né, que no caso é o Laboratório de Tradução Audiovisual, que também foi coordenado durante todo o tempo que eu estava fazendo o doutorado pela professora doutora Vera Lúcia. Atualmente está sendo coordenado pela professora doutora Malena Monteiro. E aqui é o logo do grupo LID, tá? E os 2 laboratórios que foram parceiros nas pesquisas mais recentes com rastreamento ocular, que é o Laboratório Experimental de Rastreamento Ocular, o LERO, da UES, e o Laboratório de Ciências Cognitivas e Psicolinguística, que é o laboratório da Universidade Federal do Ceará, que é coordenado pela professora Elisângela, professora doutora Elisângela Teixeira, tá? E nós temos aqui a logo do apoio, que é o CNPq, o CAP e a CAPES. Bom, a tradução audiovisual acessível, né, ela traz essa ferramenta, que é a LSE, para os diferentes meios de comunicação. Então, teatro, toda a televisão brasileira, né, toda a programação de televisão, para o cinema, para o filme que a gente assiste em DVD, né, e ela é muito semelhante com a legendagem dos ouvintes. Os parâmetros são praticamente os mesmos. O que é que nós temos a mais? Nós temos a descrição, a tradução dos efeitos sonoros e a identificação dos falantes. Então, aqui nesse slide... Patrícia, sim? Desirê falando, desculpa te interromper, a gente está com um probleminha técnico no nosso som no Facebook, então só um minutinho, por favor. Tudo bem. Pessoal do Facebook está ouvindo? Voltou o áudio aí? Tá, desculpa, Patrícia, pode voltar, por favor. Tranquilo, tranquilo. Então, aqui eu tenho uma cena do Globo Repórter, e aí vocês podem ver uma LSE, onde você tem a identificação do falante, que não está em cena, por isso que essa LSE está em itálico, né? Porque a narradora, ela não está em cena, né? Então, é uma forma também de identificar de que o narrador não está em cena, é um parâmetro utilizado, tá? Bom, eu vou falar brevemente sobre os primeiros estudos, que começaram em 2003, que foi de Franco e Araújo. Então, nesse estudo, nós tivemos a presença de 15 surdos de nascença e 13 ouvintes, e aí começaram a gerar as primeiras hipóteses, as primeiras questões sobre a recepção da LSE. Quando eu falo LSE, legendagem para surdo e ensurdecido, ela é disponível tanto aos surdos, que têm como primeira língua a Libras e segunda língua a língua portuguesa, como também as pessoas que têm baixa audição ou que têm alguma perda, né, auditiva, mas que não pertencem a esse grupo, que é o grupo dos surdos. Então, são pessoas que podem ter perdido já a audição adultos, mas que têm a língua portuguesa como primeira língua, tá? Então, no Brasil, nós temos, o IBGE tem um dado de 2010, que nós temos aproximadamente 9.717.000 pessoas que têm algum grau de surdez, tá?
Então, a legendagem, ela possibilita esses dois públicos, né? Então, nessa pesquisa de 2003, o objetivo foi testar a legendagem que estava sendo divulgada, no caso, closed caption, nas televisões brasileiras, que desde 1997 começou a divulgar no Jornal Nacional, e a gente percebia que havia uma falta de sincronia entre fala, legenda e imagem. Então, nessa pesquisa, o objetivo era testar quais os efeitos, né, na recepção dessa falta de sincronia. Tá? Então, eles utilizaram programas como talk show, filmes e o telejornal. Tá? Mas o resultado dessa pesquisa mostrou que somente sincronizar a fala, legenda e imagem, só manter essa sincronização não era suficiente. A recepção ainda não foi favorecida, ainda não foi confortável aos espectadores surdos. Então, a hipótese é que precisaria de mais edições para que a legenda fosse mais confortável ao espectador surdo. Então, o segundo estudo foi essa relegendagem desses programas divulgados na Rede Globo, e aí os pesquisadores iriam observar se a recepção do conteúdo, da imagem, também dos detalhes, era identificado, era visto como uma boa recepção. Essas duas pesquisas foram pesquisas exploratórias, né? Nessa segunda participaram 15 surdos cearenses, tá? No entanto, o resultado desse estudo exploratório revelou que os surdos tinham uma boa compreensão do conteúdo. No entanto, eles não conseguiam mencionar detalhes dos programas que assistiam, que estavam sendo testados. Então, foi-se para uma terceira possibilidade. Será que a velocidade da legenda? Então, começamos a pensar que a velocidade poderia ser um parâmetro de impacto, né? Por quê? Porque os surdos estão assistindo legendas em segunda língua. Então, uma hipótese era que se a legenda fosse mais editada, tivesse uma velocidade mais lenta, isso possibilitaria uma melhor recepção. E agora, foi uma terceira pesquisa exploratória foi desenvolvida com surdos, mas tentando chegar a um modelo de LSE que os próprios surdos recomendassem ou sugerissem que fossem mais confortáveis. Então, em 2008, 12 surdos aqui de Fortaleza, cearenses, eles fizeram uma entrevista e eles sugeriram um modelo de LCE que poderia ser mais confortável. Em relação à velocidade, nós sabemos que há 3 velocidades que Didewale ele testou experimentalmente. A datilologia é D, Y, D de novo, W, A, L, L, E. Tá? A gente pode ficar só fazendo um D, porque eu vou falar de vez em quando dele. Então, só um D para marcar Didewale, tá? Então, o Didewale, ele fez uma pesquisa experimental, e ele, em 1987, testando um modelo que já existia na Europa, que era a permanência das legendas na tela, né? Então, a partir dessa pesquisa experimental que testava a regra dos 6 segundos, que seria o tempo de maior exibição, menor 1 segundo, maior 6 segundos, dias cintas, D, I, A, Z, espaço, C-I-N-T-A-S. Ele fez um cálculo matemático, certo? E ele chegou a um limite de caracteres que o cérebro humano pode suportar, pode processar no momento em que ele está assistindo um programa legendado. Tá? E aí ele seria o quê? Seria uma linha de legenda, ela teria até 37 caracteres, né? Então, 2 linhas seria no máximo 74.
né, o máximo de caracteres. E seguindo 3 velocidades, que seria a velocidade 145 palavras por minuto, a segunda velocidade 160, que a gente chama de velocidade média, e a velocidade mais alta 180 palavras por minuto. Então, nós temos aí 3 velocidades. A mais baixa, 145, depois 160, depois 180, tá? Nessa pesquisa exploratória de Araújo, 2008, Araújo também tem um sinal, eu vou fazer aqui o sinal dela, tá? Esse sinal aqui, essa configuração, pronto. Esse é o sinal, que eu também vou falar muito dela, então, esse é o sinal. Então, Araújo, em 2008, ela chegou a publicar sobre qual seria o formato ideal, né? Então, os surdos escolheram que a velocidade ideal seria de 145, ou seja, mais baixa. A cor deveria ser amarela, com fundo transparente. E também identificação dos falantes e a tradução dos efeitos sonoros, tá? Mas eu quero que vocês memorizem, não esqueçam que isso aqui vai ser muito importante para as pesquisas mais atuais. Essa velocidade, 145, foi a velocidade escolhida pelos surdos cearenses como a ideal, tá? E aí nós prosseguimos e desenvolvemos, logo depois, o projeto MOLES. Quando eu entrei no grupo, o projeto MOLES estava fechando, tá? Esse projeto foi, MOLES significa Modelo de Legendagem para Surdos e Ensurdecidos, tá? Então, esses parâmetros da pesquisa de 2008 também foram testados dentro do projeto MOLES. Então, Araújo, junto com o Grupo LID, com os pesquisadores do Grupo LID, ela realizou uma pesquisa exploratória em 4 regiões brasileiras, tá? Com 34 surdos brasileiros. E ela testou ela usou como corpus 4 vídeos, tá? Esses 4 vídeos, eles tinham as legendas nas velocidades lenta, de 145, média, de 160 e alta, de 180. A hipótese era que os surdos teriam uma recepção melhor nas legendas de velocidade baixa. Ela também testou o modelo europeu de legendagem, que, para quem não conhece, é aquele modelo em que as legendas, elas movimentam de acordo com o falante, tá? O resultado desse projeto, MOLES, ele refutou a hipótese de que somente a velocidade baixa seria confortável. Por quê? Porque os surdos tiveram ótima compreensão, mencionaram bem o conteúdo e detalhes de legendas com velocidade alta, de 180. Então, só que até aí a gente não conhecia o espectador surdo. A gente conhecia que o espectador surdo é um usuário da Libras, que tem o português como segunda língua, mas nós não tínhamos conhecimento de algo a mais, que é uma característica de usuários que não têm um input sonoro, mas todas as informações do mundo vêm pela visão. O mundo dos surdos é um mundo visual, né? E aí foi, depois do projeto MOLES, também tivemos uma outra hipótese, né, que surgiu a partir do projeto MOLES. Essas legendas, elas não tinham nenhum problema na quebra, porque as legendas de 2 linhas, elas têm uma quebra da primeira para a segunda língua, certo? Só que a gente percebeu que quando a quebra acontecia num sintagma, por exemplo, se você tem um sintagma nominal, carro velho, se você bota carro no fim da primeira linha e velho no início da segunda linha, havia orientações de teóricos na legendagem que diziam que isso não é bom, isso pode prejudicar a recepção, isso pode tornar o processo mais custoso, mais complicado. Então, quebra de sintagmas, quebra de orações entre linhas ou entre legendas pode ser problemático no processo. Nossa hipótese era o quê? Como as legendas do projeto MOLES foram produzidas pelos pesquisadores do Grupo LID, não tinham problema de segmentação. Por isso, os surdos tiveram uma boa recepção
independente da velocidade. Eles tiveram uma boa recepção nas 3 velocidades. Mas tinha uma coisinha apontando. Eles tiveram uma boa recepção na velocidade rápida. E até melhor do que na velocidade lenta. Eles davam mais detalhes na velocidade rápida. Só que até esse momento, a gente só conseguia enxergar que eles tinham uma recepção ótima nas 3 velocidades e que a segmentação poderia apontar para isso. Foi a segmentação linguística que possibilitou essa excelente recepção. E aí, começou um segundo projeto, para observar se as legendas que são divulgadas nas mídias, né, na televisão brasileira, elas têm problema de segmentação. E aí que foi que começou o projeto Corcel. C-O-R-S-E-L. Corcel, tá? Esse projeto, ele trabalhou com 4 novelas, 2 documentários e 3 séries. Esse foi o Corpus, todos transmitidos pela Rede Globo. A gente queria ter procurado corpos de outras emissoras, no entanto, a emissora que na época tinha já quase todos os programas com o closed caption divulgado era a Rede Globo, tá? E aí nós fizemos uma análise descritiva, procurando observar a velocidade das legendas que eram transmitidas pelo closed caption e também a segmentação, tá? E aí nós descobrimos que um alto índice de problemas de segmentação linguística nas legendas em closed caption transmitida pela Rede Globo. E que os problemas de segmentação linguística, eles aconteciam muito mais na velocidade rápida. Dentro do projeto, nós desenvolvemos etiquetas. Então, agora aqui no meu slide, eu estou mostrando um quadro de etiquetas, tá? Essas etiquetas foi bem interessante, porque a função delas era para que a gente identificasse o problema, colocasse as etiquetas, como era um corpus imenso, a gente iria depois utilizar um software que iria quantificar para nós esses problemas. Só que foi em 2017, nós começamos um curso de especialização em legendagem, que foi promovido pela CAPES, e os alunos desse curso, eles utilizaram também essas etiquetas de uma forma mais didática, né? Então, quando eles percebiam que, quando eles estavam legendando, essas etiquetas, elas era como se fosse um termômetro ou um manual que os ajudassem a não cometer problemas de segmentação linguística, tá? Eu vou já mostrar como seria esse problema de segmentação linguística. Bom, então, como eu disse para vocês, teve um autor que ele chamado Kara Mitroglou, que eu vou dizer como se escreve, K-A-R-A-M-I-T-R-O-G-L-O-U. Tá? Vamos batizá-lo como K, tá certo? Então, esse autor, ele recomenda que a legenda ela esteja no seu mais alto nível sintático. Então, se você for fazer uma quebra, mantenha o mais alto nível sintático. Então, quando eu digo assim, hoje eu fui fazer compras, né? Então, se eu for quebrar, eu não quebre no sintagma verbal, fazer compras, tá? Eu mantenha o sintagma, que é verbal nesse caso, unido. Então, o que seria esse sintagma? Esse sintagma seria um bloco gramatical, onde ele tem um efeito semântico, tá? Então, quando há uma quebra, esse pode prejudicar esse efeito sintático e também o processamento, ok? Então, essas etiquetas, elas mostravam exatamente isso, por isso que elas também tiveram um efeito didático, de mostrar onde poderia ser a quebra, no sintagma nominal, no sintagma verbal, no sintagma adjetival, preposicional, adverbial e também nas orações subordinadas e coordenadas. Então, a partir do momento que nós observamos o alto índice de problemas de quebra indevida nas entrelinhas de legendas pelo projeto Corcel,
nós começamos a observar, nós desenvolvemos, então, o projeto XLEG. Eu participei do projeto COCEL, mas a minha pesquisa de doutorado, ela foi exatamente no projeto XLEG, né? Ela entrou no projeto XLEG. XLEG significa experimentais, pesquisas experimentais em legendagem, tá? E aí desse trabalho, nós tivemos, desse projeto, aliás, nós tivemos 3 trabalhos, né? Que foi o meu e o de Monteiro e o de Souza. Nesses estudos experimentais, o objetivo geral foi investigar a influência da velocidade e da segmentação linguística na LSE, tanto por espectadores surdos como ouvintes. Tá? Porque nessa pesquisa experimental nós tínhamos que ter 2 grupos. O grupo de ouvintes seria o grupo controle e o grupo experimental seria o grupo dos surdos. Pronto. Aqui nós temos, dentro do projeto, nós trabalhamos com 2 laboratórios parceiros, né? Então, um dos laboratórios é o da Universidade Estadual do Ceará, que é o LERO, que hoje, atualmente, é coordenado pela professora doutora Dilamar, e o Laboratório de Ciências Cognitivas e Psicolinguística da Universidade Federal do Ceará, que hoje é coordenado pela doutora Elisângela Teixeira. A Universidade Estadual do Ceará, ela tem um rastreador ocular, que é um equipamento da marca Tobii TX300, isso quer dizer que ele consegue fotografar cada segundo 300 fotos, né? Então ele consegue acompanhar, e aqui nós temos uma imagem desse aparelho, é uma tela plana, de mais ou menos 20 polegadas, abaixo dela nós temos um retângulo em que tem, no formato, né, da tela, em que tem lentes infravermelho, né, que conseguem capturar o olhar e observar e acompanhar o movimento ocular. Nesse projeto XLEG, nós tivemos a participação de 8 surdos de nascença, né, surdos de surdez profunda, e usuários da Libras, e 8 ouvintes. Esses 2 grupos, eles foram formados por graduandos e graduados, tá? Na idade entre 19 e 41 anos. Os gêneros testados foram documentário e propaganda política. Então, nós testamos esses 2 gêneros em 4 condições, que seriam as legendas lentas, que seria de 145 palavras por minuto, lentas e bem segmentadas. As lentas e mal segmentadas, ou seja, aquelas com problema de segmentação, vou já mostrar um exemplo. Rápidas, bem segmentadas, e rápidas e mal segmentadas. As rápidas são a de 180 palavras por minuto. Aqui é uma cena, uma interface, que eu consegui fazer uma figura, né, do que o rastreador me possibilita, né? Então, aqui eu tenho uma cena do documentário. Professora Patrícia? Sim. Desculpa interromper novamente, nós estamos com um problema de novo na transmissão do Facebook. A gente já está tentando resolver esse probleminha, tá? Então, se nós pudermos esperar um minutinho, para que o nosso bolsista possa, então, assumir a transmissão. Só vou aguardar o ok dele e continuamos, professora. Peço desculpa mais uma vez. Tudo bem, sem problema.
Desculpa, professora, pode continuar. Pronto, voltou? Voltou, ok. Falta só a intérprete. Ela saiu. Pronto. Então, aqui eu tenho uma cena do Globo Repórter, tá? E tem uns pontinhos da cor verde, que tem uma sequência, 1, 2. Esses pontinhos são as fixações, tá? Então, como foi que o espectador leu a legenda, se ele foi à imagem, se fez visitas. Então, vocês podem observar que esses pontinhos, eles vão se movimentar da esquerda para a direita, tá? Então, assim, ele lê a primeira linha da legenda, depois ele lê a segunda linha. Durante essa leitura, ele pode fazer um movimento que a gente chama de movimento deflexivo, que é uma troca entre a legenda e a imagem. Então, ele está lendo, ele vai, faz uma visita à imagem e volta, tá? A gente chama isso de movimento deflexivo. Aqui foi uma cena da propaganda política, tá? De Monteiro. E aqui nós temos a legenda de uma linha, porque em pesquisas exploratórias, o grupo definiu que, em virtude das informações que há na imagem, né, geralmente a propaganda política é um gênero que é bem poluído visualmente, então haveria uma tarja preta separando e a legenda de uma linha de até 40 caracteres, tá? Então aqui também tem a cena de uma propaganda política, os pontinhos vermelhos são as fixações do espectador. Então, a gente acompanhou cada fixação dessa, porque cada fixação dessa, ela me diz o tempo que o leitor levou para processar cada palavra, tá? Então, a gente foi acompanhar se ele fez movimento, se ele, por um acaso, fez um movimento que a gente chama de movimento regressivo, ele estava lendo alguma coisa, perturbou e ele retornou, né? Então, nesse estudo experimental, nós tínhamos duas variáveis, que a gente chama de variáveis independentes, que é a segmentação e a velocidade. Mas nós também analisamos as variáveis que são dependentes, né, que são aquelas variáveis que dependem do espectador e não do que a gente pode manipular no nosso estudo, que no caso foi número, duração de fixações e também esses movimentos. Na verdade, eu analisei 12 variáveis, mas aqui eu quero só falar sobre a duração dessas fixações, que é o tempo de processamento, e essas visitas entre a legenda e a imagem. Tá? Pronto, agora eu vou mostrar um exemplo de como foi manipulada as legendas com e sem problema de segmentação. Então, aqui tem uma legenda lenta, número 1, onde eu tenho vizinho marcado, primeira linha, segunda linha, por anos de guerra e isolamento. Então, vejam que na segunda linha, o sintagma preposicional por anos, ele está lá na segunda linha, ele não foi quebrado, tá? Essa é uma legenda de 145. A mesma legenda, agora eu manipulei para ela ficar com problema de segmentação. Então, o por, eu coloquei no final da primeira linha, e o anos no início da segunda linha. Então, o sintagma aqui foi quebrado. Essa legenda aqui, que está em 145, nós tivemos que aumentar seu material linguístico para que ela tivesse mais informação, tá? E aí a velocidade aumentava, né? Mais caracteres, maior velocidade, no mesmo tempo. Aí, então, nós vamos ter, aliás, no mesmo tempo, um tempo menor. Nós temos aqui países vizinhos marcados na segunda linha, por anos, ou seja, o sintagma preposicional aqui não está quebrado, então é uma legenda rápida e bem segmentada. Já aqui, um outro exemplo, nós temos uma legenda que está rápida, mas está quebrada, por, enfim, da primeira linha, e anos no início da segunda linha. Então, essas são as nossas 4 condições experimentais, em que os 16 espectadores, eles assistiram, né, para que a gente pudesse observar como foi o comportamento ocular e como foi o processamento dessas legendas, e então saber qual foi a legenda mais confortável. Aqui eu estou apresentando um gráfico, que foi o gráfico estatístico, que nos mostrou qual foi realmente a condição mais confortável, né? Então, nesse gráfico aqui de interações, eu vou ter 3 interações. Eu tenho interação entre grupo e segmentação, que é o primeiro gráfico, onde eu tenho 2 linhas paralelas, tá?
onde mostram que essas linhas continuam paralelas, ou seja, tendo o mesmo comportamento, elas estão idênticas. Agora, existe uma que está mais à frente do que a outra. Isso quer dizer o quê? A mais à frente quer dizer que alguém teve um processamento mais demorado do que o outro grupo. Então, nesse caso, o grupo dos surdos, eles demoraram um pouco mais em relação ao grupo dos ouvintes, o que é esperado, por quê? Porque o grupo dos surdos é o grupo de quem lê em segunda língua, o dos ouvintes era de quem estava lendo legendas em primeira língua. No entanto, quando a gente interagiu grupo e segmentação, tirando a velocidade, nós não encontramos nenhum efeito significativo. Tá? O comportamento foi idêntico, eles não tiveram problema. E aí nós fizemos uma segunda interação. O próximo gráfico mostra essa interação entre grupo e velocidade. E aí a gente vai ver que as duas linhas continuam paralelas, ou seja, os dois grupos não tiveram diferença e eles processaram da mesma forma, a velocidade não interferiu. No entanto, quando a gente interagiu segmentação com velocidade, é aí onde a gente encontrou. A gente pode ver que as duas linhas, elas estão paralelas, mas elas parecem que vão cruzar no futuro, elas estão com uma tendência a se cruzar. Isso significa o quê? A primeira linha verde é uma linha verde, embaixo tem uma linha lilás. A linha verde representa as legendas de velocidade lenta. A lilás, embaixo, as legendas de velocidade rápida. Ou seja, se eu aumento os problemas de segmentação linguística no meu corpus de teste, essa linha, que é a segunda, de velocidade lenta ou rápida, ela vai se encontrar e cruzar com a linha de velocidade lenta. Isso quer dizer o quê? Isso significa que o processo, à medida que eu aumento os problemas de segmentação nas legendas, o processamento dos espectadores não vai mais se tornar tão rápido, vai se tornar lento. Tá? Então, pelas outras variáveis, eu pude perceber por que se torna mais lento. Porque eles demoram para, quando ele lê a legenda, termina de ler, você passa um tempo que a gente chama de fechando o conteúdo, encapsulando, tá? E aí ele fica processando tudo aquilo que ele leu, ou ele fica fazendo retornos, ou ele, às vezes, fica relendo algo que ele já leu. Então, essa segmentação linguística estava causando problemas, que foram outras medidas, que eu não vou falar aqui, no processamento tanto dos espectadores surdos como ouvintes. Mas quando a gente fez o cálculo matemático, a gente percebeu que os surdos leem melhor, processam melhor as legendas na velocidade rápida. Ou seja, quando as legendas estão na velocidade lenta, eles fazem mais movimento regressivo, eles perdem legendas, eles processam mais lentamente, tanto que, matematicamente, a gente viu que o tempo que ele leva para processar, em média, a legenda lenta foi 300 milissegundos. Tanto na bem segmentada como na mal segmentada, não houve diferença. Já na legenda rápida, quando era bem segmentada, ele processava mais rápido. Quando era mal segmentada, ele processava mais lento. E aí veio a nossa questão, mas por que os surdos preferiam a mais rápida? E esse resultado, ele também corroborou o resultado do Moles, porque os surdos davam mais detalhes lá no projeto Moles, quando as legendas estavam em velocidade rápida. Outra coisa interessante que aconteceu, lembra que eu falei dessa troca de leitura da legenda com a imagem? Aqui eu tenho um gráfico onde eu tenho duas linhas, tá? Uma linha vermelha, que representa os surdos, e a linha azul, que representa os ouvintes. Olha o que nós percebemos. Quando os surdos estavam com a legenda na velocidade lenta e bem segmentada, eles conseguiam fazer visitas à imagem durante a leitura. No entanto, quando ela estava na velocidade lenta e mal segmentada, essas visitas caíam. Quando foi para rápida, bem segmentada, as visitas à imagem foram maiores. Havia essa permissão, eles conseguiam ler a legenda, ir na imagem e voltar para a legenda. Já na velocidade lenta, ou rápida e mal segmentada, caiu novamente.
Mas olha uma característica dos surdos que diferem de uma característica dos ouvintes. Nos ouvintes, a linha cai sempre. Se aumentar a velocidade, eles visitam menos a imagem. Ou seja, há uma característica na visão dos surdos diferente dos ouvintes. Eles conseguem ler legenda e fazer visitas à imagem com posso dizer, uma facilidade, uma rapidez, tá? E os ouvintes menos. Tá? E aí, foi aí que a gente teve que interagir com, peraí, deixa eu voltar aqui, com o pessoal da psicolinguística, entender por que isso estava acontecendo, né? Então, o pessoal da psicolinguística, eles nos mostraram estudos, deixa eu mostrar aqui, e no caso do Raine, e eu não consigo pronunciar, mas eu acho que é Leverger, em que ele diz que quando você lê, né, que você faz esse movimento da esquerda para a direita, você tem benefícios, né, a sua visão, ela tem a visão foveal, que é aquela que você foca, você está movimentando seus olhos e você está lendo, você foca e você começa a processar. No entanto, você tem uma visão parafoveal, que ela permite com que você tenha benefícios, tá? Então, você consegue visualizar alguns caracteres e já começar a processar. No caso dos surdos, provavelmente eles têm uma visão especializada, mesmo porque toda informação, o mundo é todo visual, então eles teriam mais benefícios por essa região parafoveal. Então, eles podem preferir as legendas rápidas, assim como os ouvintes. Por quê? Porque eles têm os benefícios que vêm da região parafoveal. Tá? Então, por isso que eles não se sentem confortáveis com as legendas lentas, mesmo o português sendo a segunda língua, porque eles já estão tendo benefícios, e aquilo faz com que ele fique relendo, repetindo, demorando no processamento, e nas legendas rápidas, eles estão tendo aquele benefício, tá? E a Amy Ray, ela desenvolveu um estudo, certo? Em 2008, e esse estudo, ela comparou surdos sinalizadores com intérpretes. E o que ela percebeu? Que os surdos, quando estão sinalizando, eles não olham para as mãos, a visão foveal fica na boca. Eles conseguem captar informações das mãos, ou seja, os aspectos fonológicos, sintáticos das mãos, gramatical das mãos, provavelmente pela visão parafoveal. Então, esse benefício é uma possibilidade de fazer com que eles prefiram e sintam-se mais confortáveis nas legendas rápidas. E isso se repetiu quando, porque a Monteiro, ela desenvolveu toda a metodologia da análise da propaganda política, ela fez um estudo exploratório, e aqui nós temos as legendas, né, da propaganda política. Tem uma coisa interessante na propaganda política, porque nós temos legendas de uma linha, que eu vou já falar para vocês que já estamos também testando isso, porque a legenda de uma linha, ela não está totalmente sintaticamente completa, né? Você só vai ter o efeito sintático na próxima legenda. Então, por exemplo, aqui nesse quadro que temos de legenda política, a gente tem assim, ó, sendo sua voz, digo, para. Vem a outra legenda. Nenhum desses candidatos, para. Vem a outra legenda. Que as pesquisas e a grande imprensa, tá vendo? Esse efeito poderia ser em legenda de duas linhas já lá exposto, estaria mais completo, sintaticamente, e o espectador não tinha que esperar a próxima legenda, tá? Mas mesmo assim, que isso poderia ser um fator complicador, os surdos preferiram as legendas rápidas, de uma linha. Aqui eu tenho um gráfico que foi feito por Souza, que saiu os resultados agora, no início do ano. Nesse gráfico, deixa eu ver se eu vou conseguir descrever. Nós temos 4 quadros, onde eu tenho linhas que tem duas extremidades. Uma extremidade marca que é mal segmentada, a outra extremidade bem segmentada, tá? E aí eu tenho, em cima, o gráfico, o grupo dos surdos,
nas duas condições, lenta e rápida, e o grupo dos, perdão, gente, confundi. Em cima, grupo dos ouvintes, tá? E embaixo tem o grupo dos surdos. Tá? Então, vamos observar a reação de cada grupo. Vamos primeiro ao grupo dos ouvintes. Então, no grupo dos ouvintes, quando a gente pegou a legenda lenta, lembra das duas extremidades, a mal e bem segmentada. O que aconteceu? A linha tendeu a ir para o lado direito. O lado direito, quando cai, quer dizer que o processamento está sendo menos demorado. Mas se compararmos, quando a gente foi à legenda rápida, a linha caiu para o lado da bem segmentada, que é o direito, e o processamento diminuiu de 280 para 260. Então, o processamento teve um tempo menos custoso. Já no grupo dos surdos, olha o que aconteceu. No grupo dos surdos, a gente pode ver no primeiro gráfico que as duas extremidades, mal e boa, você pode ver que a linha, ela não cai, ela ficou reta. Tá? Ou seja, eles levaram o mesmo tempo no meu gênero documentário, 300 milissegundos, para processar. Ficou reta, ou seja, tanto boa como mal segmentada, a velocidade, ela tornou uma só. Já quando for a velocidade rápida, lembra, esquerda, mal segmentada, extremidade mal segmentada, direita, bem segmentada. Então, o que ela fez? Ela caiu, o processamento diminuiu para boa. Então, na Souza, ela encontrou que a velocidade, ela tem significância estatística e que ela foi um problema se for lenta. Então, as legendas recomendadas também no gênero propaganda política seria rápida e bem segmentada, tanto para ouvintes como para surdos. Tá? Na minha, eu percebi que eram as rápidas, mas eu não encontrei problema em relação à velocidade estatisticamente. Encontrei em relação à segmentação. Já a Souza viu em relação às duas variáveis, velocidade e segmentação. Então, isso, mais uma vez, mostra essa visão especializada dos surdos, que nós nem imaginávamos em 2003. Nós imaginávamos que as legendas lentas eram as mais confortáveis. Tá? E agora a gente está testando também esse efeito de uma linha e duas linhas. Né? A pesquisa está em andamento, acreditamos que, se tudo der certo, até o final do ano a gente consegue concluir. Tá? Então, a gente também tem observado essa característica do espectador surdo, que a gente não conhecia. Né? Então, possivelmente, por esse... o viver no mundo visual, a língua de sinais visual, né, ser uma língua de modalidade visual, tudo isso tem feito um efeito, que até o Oliver Sacks, ele fala no livro Vendo Vozes, né, no livro Vendo Vozes, ele já fala que, por conta desse mundo visual, de toda a informação visual que tem, por conta da língua de sinais, há uma plasticidade cerebral em que permite que a área responsável pela audição, ela se conecte à área responsável pela visão. Então, os surdos teriam essa área da audição tomado pela visão. Então, possivelmente, por isso que os resultados em LSE apontam no gênero propaganda política, no gênero documentário, que a legenda rápida seria a legenda mais confortável. Bom, e o que o grupo tem feito? Né? Então, no ano de 2016, foi apresentado o guia, o livro Guia para Produções Audiovisuais Acessíveis, que foi, na época, divulgado, produzido pelo Ministério da Cultura, né? Teve uma produção em parceria com vários autores, inclusive Araújo. Também há pouco tempo nós publicamos 2 dossiês, que foi na Trabalhos em Linguística Aplicada, na revista, né, Trabalhos em Linguística Aplicada, e também na revista Transversal. Na Trabalhos em Linguística Aplicada foi uma publicação em 2017 e na Transversal em 2019. Bom, aqui são as minhas referências, e aqui
eu deixo meu obrigada. Eu sei que foi muita informação, mas eu espero que agora, nesse momento de bate-papo, de perguntas, a gente possa discutir sobre isso melhor. Patrícia, muito obrigada. Parabéns, uma pesquisa altamente especializada. Eu imagino a complexidade de um trabalho dessa natureza, daí a importância, né? Porque depois a aplicação disso são os bons resultados que se tem. Então, parabéns a ti, a todos os teus colegas, por esse trabalho. Há algumas perguntas. Aconteceu aqui no chat uma coisa bem legal, bem interessante, que é própria dessa ferramenta, que é a Denise Alves fez uma pergunta e foi respondida pela Vera Lúcia Santiago. E isso aconteceu ao longo, estabeleceu aqui uma conversa sobre a tua apresentação. Então, acompanhando a tua apresentação, já se estabeleceu uma conversa. Eu colhi algumas perguntas que eu acredito que nenhuma delas se sobrepõe, mas nós vamos tentar fazê-las da seguinte forma. Primeiro eu vou fazer uma que veio pelo Facebook, e depois eu retomo, já suprimindo a que foi respondida pela Vera Lúcia, mas eu retomo as que não foram respondidas, tá bem? E me parece, como o tema tem complexidade, tem, né, densidade, que seria mais interessante respondê-las uma a uma. Podemos fazer assim, ao invés de blocos de pergunta? Então, eu já diria direto essa da Nara Marques, que veio pelo Facebook. A dúvida dela, ela acredita ser primária, porque é nova no universo. Mas a pergunta, em síntese, é isso. A LSE é feita transcrevendo palavra por palavra, unindo aos parâmetros como identificação de quem fala, som e etc., ou é feito por esternotipia, e depois as frases são colocadas no formato LSE, ou é nenhuma das duas? Pronto, é que como a gente começou a pesquisar com o closed caption, que realmente é uma transcrição e não uma tradução, então que ele não tem muita edição, ele transcreve através da estenotipia ou de um outro software, que é o Respink, né, de refalagem. Então, a LSE não, a LSE são legendas que são traduzidas, né, a partir muito parecidas com a legendagem para ouvintes. A diferença é que ela tem a identificação dos falantes e a tradução dos efeitos sonoros. Mas os parâmetros que são utilizados na legendagem para ouvintes de cinema, DVD, são os mesmos parâmetros, certo? Então, é diferente do closed caption, que é uma transcrição, né, que é divulgado nas televisões brasileiras. Nas televisões brasileiras da Europa. Perfeito, acho que está muito bem respondido. Agora, essa pesquisa que a gente está focando mesmo na LSE, certo? Então, nós manipulamos todo o conteúdo, traduzindo, e não só uma transcrição, tá? Seguindo esses 3 parâmetros de legendagem, seguindo os parâmetros de legendagem, de velocidade, né? Então... Perfeito. O Daniel Monteiro faz a seguinte pergunta. Você já realizou ou sabe de alguém que realizou um levantamento de dados de surdos nativos na Libras L1 que aprenderam português como sua segunda língua, ou vice-versa, ou que não sabem Libras sobre os tipos de legenda? Tu estás acompanhando? Tu consegues ler no chat, né, Patrícia? Sim. Não, eu consigo, mas eu já não sei onde é que ele está. Tá bom. Sobre os tipos de legenda utilizadas em filmes, séries, TV no Brasil em relação à compreensão dos mesmos, do que é compreendido e entendido em níveis sintáticos, semânticos e ou pragmáticos, acredito que seja isso, pragmáticos, das narrativas expostas nas legendas? Se há um levantamento dos surdos que tem, quantos surdos são usuários da Libras, quantos surdos não são usuários, né? Quantos surdos deve ter esse levantamento, mas eu não tenho esse levantamento. Agora, no momento, a gente tem trabalhado os estudos
lógico, já deve ter vários estudos, mas nossos estudos têm sido mais sobre o material linguístico, né, sobre sincronia, o material linguístico, sobre segmentação e velocidade. Agora, sobre os aspectos pragmáticos, sobre os aspectos, eu ainda não, deve ter, mas eu não conheço ainda esse trabalho. Tá bom. No momento, o nosso foco tem sido os parâmetros. Ao comentário da Deise, obrigada, parabéns. Eliana, parabéns. Patrícia, a Denise fala que adorou, que ficou com vontade de saber mais, eu também, concordo contigo, Denise. A Vera Lúcia informa o link para o guia, ótimo, muito obrigada, Vera. Jefferson, parabéns. Patrícia, parabéns. Pera e Leade. Larissa, parabéns, maravilhosa palestra, concordo contigo, Larissa. Vera Daniel Monteiro, não que eu saiba, ela responde, ajuda a responder. Márcia, uau, sensacional, anos de estudo importantíssimos, parabéns a todos envolvidos. Lívia Mota, muito boa a sua apresentação. Patrícia, Adilson, adorei. Vera Lúcia, obrigada, querida. E assim vai, até que chegamos na Ana Paula Campos. Mesmo sabendo que seria uma fórmula reduzida dos estudos, poderíamos supor que o melhor seria a legendagem mais rápida, bem segmentada em uma linha ou duas? A gente, como eu te disse, a gente está agora concluindo um outro estudo, que no caso envolve legendas de uma linha e 2 linhas na velocidade rápida e lenta. Nos 2 estudos que nós temos, a velocidade rápida ela foi a melhor para os 2 grupos. Tá? Teve uma coisa interessante no estudo, é que quando a gente fez a parte exploratória, porque além dessa parte do estudo com rastreador, a gente também tinha um momento em que a gente pedia para os espectadores, surdos e ouvintes, eles apresentarem o conteúdo do que eles assistiram, né? E também eles falarem sobre o aspecto técnico da legendagem, né? Então, a gente fazia perguntas se a legenda foi confortável. Então, para os ouvintes, foi muito interessante que quando a gente perguntava sobre as legendas rápidas, eles não sabiam que era rápida. Se a legenda para você estava normal, lenta ou rápida. Quando a legenda era rápida, os ouvintes falavam, a legenda estava rápida. Quando eram os surdos, eles falavam, a legenda estava normal. Então, foi uma coisa interessante. E quando era lenta, os surdos falavam que a legenda estava rápida. Então, eles respondiam para a gente, quando a gente perguntava se a legenda estava normal, lenta ou rápida? Estava rápida, a legenda era lenta. Então, foi aí que, pelo resultado do rastreador, a gente percebeu que as legendas lentas, elas tornam o processamento mais demorado para os surdos. E, diferente dos ouvintes, os ouvintes conseguiam perceber que a legenda estava rápida, mas eles entendiam, eles compreendiam, embora eles, na hora de falar o conteúdo, eles diminuíam os detalhes. Os surdos aumentavam os detalhes. O que eu chamo de detalhes? Palavras que estavam na legenda, os surdos conseguiam falar aquela palavra. Exatamente. Os ouvintes não, eles esqueciam, né? Eles falavam um conteúdo bem mais geral. Os surdos já davam detalhes, usando até palavras da legenda. Engraçado que, né, quando eu desenvolvi essa pesquisa junto com a Monteiro em 2016, nós tínhamos um intérprete, né, que estava nos ajudando, colaborando. E o intérprete estava, enquanto a gente estava perguntando, o intérprete fazendo a tradução, e aí o intérprete teve uma hora que me chamou no canto e falou assim, você não mostrou as legendas para os surdos antes, não, né? Porque ele ficou impressionado com os surdos falando palavras das legendas quando elas estavam na velocidade rápida. Então, agora, eu posso definir que para todos os gêneros, a velocidade rápida é a recomendada? Eu acho que ainda não, porque a gente ainda está testando, a gente vai testar agora um filme de ficção. No entanto, a grande possibilidade da gente agora inverter tudo. Legenda lenta, que era recomendada, não será mais recomendada. Né? Agora, claro, eu testei com um grupo específico. Né? Eu testei com um grupo que é usuário da Libras, que tem um nível de graduação, né? Graduando ou graduação, então é um grupo bem específico. Né? Eu não testei com todo tipo de surdo. Então, tem surdos que aprenderam, começaram a ter contato com a Libras agora, né? Tem surdos que não assistem vídeos legendados, né? Que não... Então, assim, eu posso falar desse grupo específico que eu testei, que para eles a velocidade foi rápida.
E isso corresponde ao que as pesquisas na psicolinguística têm mostrado, né? Que há uma característica do grupo surdo de ter benefícios melhores, uma visão mais especializada em relação à parafóbia. Perfeito. O Jefferson pergunta se há possibilidade de nova edição da especialização em LSE. Boa pergunta. Quem vai responder é a professora Vera Santiago. Porque eu queria muito que a gente tivesse uma outra especialização em LSE, né? Então, assim, já respondeu a professora Vera? Ela respondeu complicado, que não é um não. Desse cenário difícil. Complicado. Tá. Então, continua com os elogios, que são muitos e merecidos. Acho que eu estou um pouco lenta aqui. Eu vou te confessar, Patrícia, eu submergi na tua palestra e deixei a minha função aqui de mediadora. Deixa eu só falar aqui o que a professora Eliana Franco, ela fez uma observação aqui. Acho bastante importante testar com outro grupo de surdos para poder confirmar essa hipótese, porque é um resultado surpreendente que destoa do que falávamos até agora. É importante, sim. A gente agora teria que encontrar, porque a gente não poderia misturar, né? O grupo que a gente testou com um grupo de surdos que não tem acesso a produtos audiovisuais, ou surdos que tiveram acesso à língua de sinais agora. Então, a gente teria só que procurar esse grupo e tentar homogeneizar. Então, esses surdos que não tem tanto acesso, seria um outro grupo, né? Que a gente poderia até testar 3 grupos, né? Um, que é o grupo que a gente testou, um outro grupo, que é esse grupo que teve acesso à língua de sinais tardiamente, que não tem acesso a tantos produtos audiovisuais, né? E que não tem o hábito de ler assistir programas legendados, e esses resultados serão os mesmos. Ou se não, né? Quem tem desenvolvido uma pesquisa interessante é a professora Elisângela Teixeira. Ela também tem um sinal na língua de sinais, que é essa configuração, né? Deixa eu ver como é que eu chamo essa configuração. 0, né? E é um movimento, que é o movimento do rastreamento ocular, tá? Deu para perceber? Pronto. Esse é o da professora Elisângela. Ela tem desenvolvido agora estudos também na área da surdez, com testes, né? Mas para ter precisão de como essa visão especializada, né? Ela fez um estudo que ela poderia dar detalhes melhor, mas com surdos e ouvintes, e era tipo um jogo em que havia uma bolinha que seguia outras. Eu estou falando assim porque eu não tenho muito conhecimento, então eu vou falar de forma um pouco bem grosseira, assim. E ela percebeu que os ouvintes, eles não conseguiam detectar qual era a bolinha que estava perseguindo, só os surdos conseguiram detectar. Então, assim, ela ainda está fazendo testes sobre isso, e também um questionamento dela, e os CODAs, né, que são os surdos, ou os ouvintes que são filhos de surdos, e que têm a Libras como língua de herança. Será que eles também têm esse benefício, né? Então, esses também são possíveis testes. Agora, era importante, sim, a gente testar com esse outro grupo, que não é o grupo que a gente testou agora, para que a gente veja se essa legendagem mais rápida, ela é benéfica para todo um grupo, ou não, só para um grupo específico, que foi o que a gente testou. A Desirê informa que tem muitos parabéns no Facebook. Eu que agradeço. Palestra é uma pesquisa realmente envolvente, sobretudo porque ela descortina possibilidades do mundo visual, né? Eu imagino, Patrícia, que eu sempre trabalhei com visualidade, né? A percepção visual, mas nunca me detive em nada que fosse além de uma visualidade considerada normal ao longo da vida para aqueles que são visuais, mas eu imagino que essa variação, que é a nossa percepção visual em uma pessoa surda, ela deva ter nuances que talvez escapem a nossa realmente compreensão e que devem ser modelagem do cérebro, né? Não funções da mente, mas respostas da mente
justamente a modelagem do cérebro, porque, evidentemente, o hipocampo é muito E tem maleável. uma coisa interessante, no grupo que a gente testou, que são graduandos, surdos e graduados, mas foram surdos que aprenderam a Libras com 18 anos, 15 anos, 18 anos. Então, eles teriam um atraso, né, cognitivo por conta do acesso a Libras tardiamente. Ou seja, na verdade, eles deveriam era ter mais problemas ainda com a língua, com a leitura de legendas, né? Então, assim, não foi isso que mostrou. Eles, mesmo com a legenda, sendo em português, é melhor para eles quando são rápidas, né? Então, assim, é um trabalho muito envolvente, como você mesma disse, né? A gente está, assim, fascinado com isso. E para mim, que trabalho com esse grupo, né, inclusive quando eu terminei, concluí que eles assistiram a palestra, eu falei assim, e aí, a legenda para vocês, a melhor, né? Seria a legenda lenta? Eles, sim, com certeza, nós temos o português como segunda língua. Então, assim, se você exploratoriamente, eles acreditam que seria a legenda lenta porque eles têm o português como segunda língua, mas somente as pesquisas experimentais, as pesquisas online, que nos mostraram que a lenta pode, tanto que isso também mostra que os estudos de 2003 e de 2008, quando fizeram a relegendagem, condensando mais a legenda, os surdos continuavam não dando detalhes, eles entendiam o conteúdo, mas não davam detalhes, né? A gente não sabia por quê. Então, edição tem que reduzir mais. Eu me lembro que quando eu entrei na pesquisa em 2012, e o MOLE estava encerrando, aí a professora Vera falou, olha, a velocidade não é problema para os surdos. E aí eu fiquei, tem certeza, professora? Tá aqui, ó, eles deram mais detalhes na velocidade rápida, não é problema. Eu mesmo quase não acreditei, porque eu falei assim, não, mas o português é a segunda língua. Quando eu leio legendas em inglês, eu tenho certeza que eu demoro mais a processar, que a legenda é melhor se ela estiver lenta para mim. E aí os resultados. Então, o interessante da pesquisa é que ela foi caminhando, gerando hipótese, que agora mostrou, né, que a legenda rápida ela teve um benefício muito bom para esse grupo. Muito legal. Bom, Patrícia, foste imensamente elogiada. A Márcia Gonçalves, agradeço muito pelo seu primoroso e importante trabalho. Te desejo contínuo sucesso nas pesquisas para a acessibilidade de pessoas surdas e ensurdecidas. Abraços. Acredito que tenha ainda mais elogios e parabéns a ti, Patrícia. Mas me deixa também agradecer, assim, eu queria agradecer imensamente por esse momento, assim, é a primeira vez que eu participo, eu sou do século XX, né? Então, eu participo desse momento, e eu fiquei muito feliz, e eu quero agradecer também a professora Vera Lúcia, né, que foram 13 anos pesquisando com ela, e agradecer o Grupo LID, os pesquisadores do Grupo LID, agradecer também aos surdos aqui de Fortaleza, que têm sido parceiros mesmo na pesquisa com o Grupo LID, né, e sempre estão dispostos a nos ajudar e a trazer outros surdos do Brasil para colaborar. Também quero agradecer as duas intérpretes que traduziram, né, essa palestra, que possibilitaram essa acessibilidade. Tá? Agradecer a você, a Desirê. Muito obrigada a todos que estão assistindo. E eu deixo aqui meu contato, a gente pode continuar conversando, quem quiser os slides, alguns estudos. Também quero agradecer a nova coordenadora do Grupo LID, que é a professora Malena Monteiro, né, que continua, deu sequência aos trabalhos da professora Vera, e agora está continuando o grupo. Então, deixo esse meu agradecimento. Que lindo, Patrícia. E realmente, né, a pesquisa, a produção de conhecimento, ela é sempre coletiva. Nós percebemos isso nos agradecimentos. Sempre há muito a quem agradecer, e isso é muito bom. Então, acho que todos vocês concordam que foi uma noite, falta-me o adjetivo, mas enriquecedora, encantadora, eu adoro essa palavra, sempre que alguma coisa nos descortina um outro universo, e parabéns à ciência,
que ela continue graças a Deus. forte, apesar de tudo, apesar de tanta descrença, venceremos. Iremos adiante e venceremos. Parabéns aos cientistas. Tá certo. Muito obrigada também. Eu vou continuar assistindo o restante das outras palestras, continuo aqui com vocês. Oh, que maravilha. Obrigada, viu? Obrigada a todos. Pessoal, um grande abraço a vocês. Acho que é uma noite que cada vez nos leva mais adiante nesse seminário, que tudo está sendo muito bem e deve-se a vocês. Amanhã continuamos, a programação é intensa, manhã, tarde, vai até a noite, mas tenho certeza que esse povo continuará aqui, firme e forte, e todos juntos.